pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Bom, hoje, na nossa aula de História, nós iremos falar um pouco da chegada dos povos portugueses. O que será que esses portugueses vieram fazer aqui? Qual o objetivo deles aqui no Brasil? E por que o nome Brasil? Né? E quem foram os primeiros habitantes a morar aqui na Terra, aqui no nosso Brasil? A resposta de todas essas perguntas, vocês terão uma resposta agora de imediato. Bora lá. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, né, uma imagem, né, de uma obra que foi retratada, né, dos portugueses chegando aqui no Brasil. E ao chegarem aqui no Brasil, de imediato eles tiveram o primeiro contato com os índios, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já estavam, certo? Por volta de 1500, os índios já estavam aqui. Então, os índios foram os primeiros habitantes a habitar nesta terra chamada Brasil. E o que esses portugueses vieram fazer aqui, tia Jane? Gente, eles vieram atrás das riquezas, das nossas riquezas, do ouro, dos diamantes, né, das pedras preciosas, que aqui tem muitas. Né? Então, eles vieram nos furtar, vamos dizer assim, né? Se apossar de algo que não eram deles. Né? E aí, aconteceu o quê? Eles invadiram o nosso território e se apossaram de algumas riquezas, né, nossas. Né? Então, a partir daí, aconteceu várias descobertas. Começaram a explorar madeira, e uma madeira chamada pau-brasil. Essa madeira pau-brasil, ela é utilizada para pintar, né, roupas, né, para fazer diversas coisas, móveis. Então, eles se apossaram exportando essas madeiras para outros países europeus, certo? E daí surgiu o nome Brasil, devido a isso, devido a essa planta que era vasta, né, em diversas quantidades, tinha muitas plantas para o Brasil. E eles fizeram essa exportação para os europeus e aí surgiu o nome Brasil. Eu espero que esta aula tenha sido bem esclarecedora, certo? Tenha tirado algumas dúvidas e solicito a vocês que realizem uma atividade que tem no módulo e no livro do Almanaque das Datas Comemorativas, certo? Fiquem com Deus, tenham um bom estudo. Também tem um videozinho para vocês, bem pequeno. E até amanhã, se assim Deus quiser. Tchau. Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Portugal, durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degredados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras, chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Là, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil, e houve uma grande ocupação naquela região.
Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho. Foi fundada Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós holandeses não somos invasores. Somos contribuidores da organização da economia açucareira. A colônia começa a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas. Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu o escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros, e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassadas. Mas os ideais não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I.